que alguns pastores têm como árido. Eu não sou diferente. Não que faça a distinção entre assuntos e assuntos, mas ele é árido porque ele mexe com a essência da queda do homem. Ninguém cai, nenhum ser humano caiu simplesmente por ter feito alguma coisa errada. A nossa queda, a essência da queda é aquilo que nós nos tornamos. Aquilo que nós nos tornamos faz com que nós façamos o que fazemos. Algumas pessoas param de fazer algumas coisas e depois voltam a fazer coisas erradas, que simplesmente pararam por esforço, por determinação, por disciplina, mas voltam a fazer. E por que voltam a fazer? Porque não foi mudado o DNA. Então, semana passada nós falamos desse assunto, da autoridade e da rebelião. Como que nós fomos contaminados de uma forma profunda por esse espírito de rebelião. Isso passou a fazer parte do nosso DNA. Muitas pessoas acham que... eu já cheguei a ouvir pessoas comentando assim: poxa, mas eu sofro as consequências da queda de Adão. Isso não é meio injusto, não? Por que ele caiu, Adão e Eva caíram, desobedeceram a Deus, fizeram o que não agradava, e quem se lasca sou eu. Eu agora passo a ser amaldiçoado por erro de duas pessoas. Parece um pensamento um pouco coerente, mas eu vou explicar para vocês uma coisa que vai te esclarecer, para que você entenda que o nosso Deus, irmãos, Deus foi aquele que inventou a cronologia, Deus que inventou o tempo, Ele que inventou hoje, amanhã, depois da manhã, giro da terra, translação, rotação. Foi Deus que inventou isso, foi Deus que fez o tempo. Deus, ele é anterior ao tempo. Então Deus, ele não está submetido ao tempo. Por isso que Deus não envelhece. Deus não... Você entende? E pensando dessa forma, nós precisamos entender que Deus, quando ele fez o ser humano, presta atenção no que eu vou falar, isso vai mudar a tua forma de pensar. Deus, quando fez o ser humano, Ele não fez Adão, Eva, depois Caim, depois Abel, depois não sei quem, não. Deus, quando Ele fez o homem, Ele fez toda a humanidade. Dentro da cronologia, eles foram surgindo, eles foram nascendo, mas na visão de Deus, todo homem foi criado, e todo homem tinha comunhão com Deus, e todo homem se apresentava diante de Deus, e todo homem amava a Deus e adorava a Deus. Vocês entendem? E quando o homem caiu, adivinha o que aconteceu? Todo homem caiu, toda a humanidade caiu junto. Por isso que a Bíblia diz: todos a uma caíram, e destituídos estão da glória de Deus. Então, e aonde que o homem... O que aconteceu com esse ser humano? Ele caiu, porque toda a humanidade... Irmãos, presta atenção. A visão de Deus em relação a nós não é um filme, é uma foto. A foto da criação do homem não é Adão e Eva. A foto da criação do homem é toda a humanidade, toda juntinha, e Deus fotografando todos. É uma foto, não é um filme. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando o ser humano se rebelou, toda a humanidade se rebelou junto. Tanto é, a prova disso é que você vê uma criança pequenininha já dizendo assim: não, eu quero fazer sozinho. Não, boba,
e quer bater na mãe, no pai? Porque eles aprenderam alguma coisa? Não, eles são assim porque eles se rebelaram contra Deus. Não, uma criança é boazinha, inocente, então, irmãos, mas é ser humano. Eu sei que é complicado, parece complicado, mas não é muito simples, irmão. A Bíblia mostra Adão e Eva como aqueles que se rebelaram, representando toda a humanidade, para não falar de um nome por nome, teve um representante. E aí a Bíblia fala também de vamos lá, o pessoal da teologia, segundo Adão. Por causa de um homem, toda a humanidade foi contaminada, e por causa de outro homem, toda a humanidade pode ser salva. E salva do quê? Salva da rebelião desse primeiro homem. Então semana passada nós discorremos sobre o começo, né? A humanidade, no universo existem 2 princípios. Quais são os princípios? Autoridade. Autoridade tem um nome, autoridade chama-se Deus. Você pode chamar Deus de autoridade. Você pode orar para assim: autoridade suprema, venha, me ajude. A autoridade tem um nome, é Deus. E se a autoridade, o nome é Deus, a rebelião também tem um nome. Você entende? Satanás. Primeiro relato que tem na Bíblia sobre alguém que se rebelou foi Satanás. Nós vimos semana passada. No livro de Ezequiel, no livro de Isaías. Ora, essa semana algumas pessoas perguntaram, né, mandaram perguntas, né? Mas lá está falando do rei de Tiro, lá está falando do texto, lá está falando de Satanás. Então, irmãos, a Bíblia é escrita desse jeito. Ela não é uma linguagem normal. A Bíblia, apesar de ser escrita em português, no nosso caso, muitas vezes ela está falando no passado uma coisa que vai acontecer no futuro. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, sendo que aquilo aconteceria depois, que para nós agora é passado, mas na época que foi escrito era futuro, mas era escrito no tempo, entendendo, né? Então quando ela fala assim, o rei de Tiro, tu subia na montanha e era cercado de fogo, né, no monte do Senhor. Aí então mistura coisas que o profeta estava falando, de coisas que estavam acontecendo no entorno dele, geopolítica, e coisas que transpassavam, que passava pelo tempo, que aconteceriam depois. Então você vai ver no livro de Daniel falando de coisas do momento e coisas do futuro. Então a Bíblia, ela fala isso, porque Deus, ele caminha no tempo para lá, para cá, para trás, para frente, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Então a Bíblia, o relato da Bíblia é o seguinte: teve um momento em que o ser humano se rebelou contra Deus. Então a gente pode ser específico. Fez isso aqui errado, isso aqui está na Bíblia, está errado, adultério está errado, homossexualismo está errado, isso aqui está errado, roubar, não, muito bem, ótimo, você pode falar tudo isso, mas o princípio de todo pecado é a rebelião. Quando o professor de escola dominical vai explicar pecado para as crianças, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo? Quem é o alvo? Irmãos, quem é o alvo? Jesus é o alvo. Para assim, Jesus é o ser humano como todo ser humano deveria de ser. Qual é a nossa medida? Jesus. Pergunta que eu faço: Jesus era obediente? Jesus é obediente? Eu e o Pai somos um. Eu faço tudo que o meu Pai me manda. Seja feita. Vamos lá, irmão. Seja feita. Então nós vemos Jesus agora nos redimindo da rebelião. Satanás, irmãos, presta atenção no que eu falo. Satanás não tem medo de banda que toca bonito. Satanás não tem medo de gente que fala bonito. Satanás não tem gente que fala de jeito cheio de poder, cheio de... Não tem medo.
Satanás não tem medo de prédios bonitos, Satanás não tem medo de quantidade de gente que diz que está adorando o Senhor, mas se quer ver Satanás tremer na base, é quando ele está diante de pessoas obedientes, porque diante de pessoas obedientes, ele não pode fazer nada, porque ele é rebelde. Então ele só pode, ele tem êxito em qualquer coisa, qualquer plano que ele resolva com alguém, ele só consegue êxito se a pessoa for rebelde, porque essa pessoa tem pedaços dele. Entende o que eu estou falando? Dá um exemplo aqui, vou pegar o Denis aqui. Vem aqui em cima, é melhor, Denis, para você ficar com mais vergonha. Vamos supor, queridos, que existe uma alça feita de carne, da carne que foi uma mistura, como o câncer, né? O câncer que é feito de material genético da própria pessoa. Feito uma alça assim, assim e assim. Mas essa alça é feita de partes de Satanás. Satanás é o quê? Vamos lá, Satanás é o quê? Rebelde. Então existe uma alça, um pedacinho. Aí Satanás, ele fala assim: eu vou agir em você. Aí ele fala assim: não, você não vai agir em mim não. Ele fala assim: vou agir sim. Enfia, puxa para ele. Ele tenta se sair, mas ele não consegue sair, porque ele fala o quê? Assim, você tem partes minhas aqui. Quando Satanás chegou para Jesus e tentou tentar Jesus, o que Jesus falou assim? Eu não tenho nada de você em mim. Pode brigar. Beijei porque é meu filho, tá? Ô Marcão, tá nosso, né? Você sabe por quê? Porque tem muita gente sendo puxada por Satanás. Mas, eu não consigo parar de fazer não sei o quê. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar de atitude. Eu não consigo. Então você não consegue, porque você tem uma parte de Satanás em você, que ele enfia a mão e puxa. E você sabe o que é isso? É a alça do pecado original. Você aprendeu lá na igreja romana, que pecado original é sexo? Não, irmão. Nada a ver. Pecado original foi a desobediência do homem. Quando o homem de obedecedor se transformou num desobedecedor, um rebelde. Então, semana passada nós falamos que esses dois princípios estão presentes. E eles fazem, a rebelião e a autoridade é o que nos diferencia dos ímpios. Nós temos os mesmos problemas dos ímpios, temos as mesmas lutas das pessoas que não amam a Deus, sofremos os mesmos ataques. A diferença é que tem um povo que não admite viver em rebelião contra Deus. A gente está lá sofrendo, lutando, e o cristão verdadeiro ele fala assim: não, eu não aceito isso, eu não aceito errar o alvo, eu não aceito desobedecer a Deus, eu não aceito isso que eu pensei agora. Essa semana, algum de vocês teve essa experiência e falou assim: não, isso aqui não é não, é possível, você está ficando doido, você está doido. A pessoa que ela não tem temor de Deus, o rebelde, vem um pensamento contra Deus, contra o princípio do Senhor, e ele fala assim: tranquilo, né? Fazer o quê? Mas não, o obedecedor ele fala assim: não, isso aqui desagrada a Deus, isso vai contra o princípio do Senhor, então eu não aceito isso na minha vida. E ele se coloca contra, e ele começa a falar: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e o Senhor vem ao socorro. Então nós falamos sobre esse assunto. Onde que a autoridade se expressa? Falamos, que não é o ser humano, e vamos repetir isso várias vezes, irmãos, até deixar consolidado. Irmãos, não é a pessoa. Logicamente vai ter uma hora que nós vamos falar daquele que é investido de autoridade, pessoa que está na posição de autoridade. Você como aquele que
estará investido de autoridade, mas agora no momento nós estamos falando de como nós olhamos para as autoridades delegadas. Eu vi um camarada essa semana comentando, um pastor aí, YouTube, comentando sobre Romanos 13 que nós lemos, dizendo que lá está falando de magistrados, só, o assunto lá é magistrado, não, lá está dizendo toda a autoridade foi instituída por Deus. E aí ele exemplifica dizendo, os magistrados, para deixar claro que, porque na época que foi escrito aquilo, os magistrados, quem eram os magistrados? Pessoas autorizadas pelo Império Romano. Então, tá vendo? Vocês odeiam os magistrados, mas então, são autoridades, e que vocês têm que respeitar. Você não quer ter medo? Você não quer sofrer? Então, não se levante, porque você não vem espada contra você. Isso são princípios, irmãos. Pastor, então eu tenho que obedecer qualquer ordem absurda? Não, irmãos. Acima de qualquer autoridade está a palavra de Deus, que limita até onde as autoridades podem fazer. Nós vamos ver muito nas histórias que nós estaremos contando nesses dias, casos em que autoridades foram respeitadas, foram tratadas de forma cordial, porém não obedecidas, e tem um momento que nós temos a obrigação de desobedecer a autoridade. Nem sempre. Tem aquela ordem de pararmos de cultuarmos. Ele foi uma ordem absurda, irmão. A ordem absurda. Nunca deixe de congregar. A ordem bíblica é nunca deixe de congregar, como é costume de alguns. É uma direção apostólica, e ela está acima de qualquer magistrado humano. E aí vai da coragem de quem tem coragem, que vai chegar um momento, irmãos, que as pessoas vão mandar você negar Jesus. Senão você não vai ter cartão de crédito na sua testa, na sua mão. E aí, essa hora que as autoridades mandarão fazer uma coisa contra, que a Bíblia avisa para nós não aceitarmos essa marca. Então, quem são as autoridades? Na escola, professores, no lar, pai, mãe, o guarda na rua. Quem já levou enquadro aqui? Quem já tomou butinada em quadro? Vocês não sabem de nada. Eu sou da época que eles primeiro davam butinada, depois perguntavam. Sou dessa época aí que... Então, não vem falar de injustiça, não de raiva não, porque na minha época, as pessoas sumiam. Tinha uns lugares que a gente sabia, né? Lá na Zona Leste, você lembra o buracão lá, o Porto de Areia? Amarravam uma pedra, era assim. Então, autoridade. Aí você fala assim, pastor, mas sério mesmo? São autoridades levantadas por Deus. E se você enfrentar, você vai enfrentar a espada. Na época era espada, agora é chumbo. Não quer ter medo da autoridade? Então cumpra as leis. Ande corretamente. O guarda, o pai, a mãe, o presbítero, o pastor. Deus levanta para que nós sejamos provados. Nós vamos falar sobre isso. Então, conselhos que foram dados: tenha o espírito de obediência, pratique a obediência e aprenda a exercer autoridade, que é o último assunto que nós vamos lidar nas últimas palavras. Eu vou contar hoje 3 casos bíblicos em que o assunto é autoridade. Logicamente que nós vamos abordar esse aspecto dessas histórias. Tem muitas outras coisas que podem abordar. Nós vamos abordar exclusivamente autoridade delegada, tá? Nós vamos falar primeiramente da rebeldia de Cão. Cão aqui, irmãos, para quem, sei lá, você não conhece a história, esse Cão aqui não tem nada a ver com o diabo. Apesar dele andar no princípio do cão, aqui é Cão, filho de Noé. Então Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então qual é a história de pano de fundo? A gente vai ler aqui. A história é o seguinte: Noé, homem de Deus, temente a Deus, obediente a Deus, vai e faz
diante de uma ordem de Deus, a arca. Quando chega o tempo, a família de Noé, que ninguém mais quis ir, a família de Noé e os animais entraram na arca. Mas também isso é mitologia, não é mitologia, irmão. Assistam um camarada chamado, agora esqueci o nome dele, Eberlin, outro Eberlin. Marcus Eberlin, anota o nome, Marcus Eberlin. Esse camarada, ele tem vários podcasts, vários vídeos explicando como que aconteceu, como que é possível. O camarada é físico, é biólogo, é químico, bioquímico. Ele explicou como foi possível todos os animais estarem na arca. Então foi possível, ele disse que além de estarem todos, ainda sobrou muito espaço, porque ela foi projetada para as pessoas irem. Então ainda sobrou várias salas vazias. Tem uma ideia, então não ficou nada apertado. Aquele desenho que você via na escola dominical, que as tias colocavam para você pintar com a arca de Noé, com a girafa com o pescoço para fora, que nada a ver. Nada a ver. Mas vamos lá, Noé, obediente a Deus, todo mundo entrou. Quando terminou o dilúvio, a arca, ela pousou, aportou no Monte Ararat. E primeira coisa que se imagina quando acontece uma coisa dessa, água abaixo, vamos levar a vida. E o que se fazia na época? Agricultura. Então eles plantaram coisas, plantaram lá, certamente plantaram trigo, plantaram outras coisas, e plantaram uma vinha. O que é vinha? Vinha, lugar que dá uva. E o que se faz com uva? Vamos lá, irmão, o que se faz com uva? Vinho. O pessoal fala assim, não, pastor, é suco de uva. Não, irmão, não existe suco de uva. Só existe suco de uva da Maguari e tal, que os caras colocam lá. Suco de uva, você pega suco de uva, você bateu, fez o suco. 2, 3 horas depois já começa a azedar, meu filho. Tanto é que nem dá pra fazer suco de uva assim em casa para tomar. Tem que tomar, fez, já toma na hora. Até na hora já fica estranho. Então assim, fermentação alcoólica. Resumo da história. Noé ficou contente que plantou aquilo, fez vinho e fez o quê? Chapou o globo. Pergunta que eu vou fazer para esse grupo aqui. Ele estava certo ou estava errado? Vocês ouviram alguma coisa eles falar? Vou tentar com esse grupo aqui. Ele estava certo ou errado? Não. Você não sabe mais o que é certo e o que é. Vou tentar de novo, pelo amor de Deus. O cara chapou o globo, ficou loucão. Estava certo ou errado? Opa, que susto. Um olhou para cada um assim. Eu por exemplo. Ontem mesmo, saí da vigília. Então é o seguinte. Estava errado, né, irmão? Beleza? Esse era o quadro. Loucão, velhinho lá, tomou muito vinho, ficou bêbado. Baita vacilo mesmo, terrível. Mas aí o que aconteceu? Veio quem? Cão. Um dos 3 filhos. Quando ele viu o pai bêbado, o que ele fez? Ele saiu cascando e contou para todo mundo. Contou para todo mundo. Além de maligno, fofoqueiro. Que nem aquela piada, né? Que um chegou assim, o irmão falou assim: ô irmãos, eu não estou aguentando mais, eu preciso confessar para os irmãos, eu fumei, cara. Fumei mesmo. Dei essa vacilada, fumei um cigarro aí, estou me sentindo muito culpado. Aí o outro falou assim: já que está todo mundo confessando, eu falei assim, eu também, esses dias eu chapei o globo, bebi, estou legal. Aí o terceiro falou assim: então eu também, está todo mundo confessando, eu vou confessar também, eu sou fofoqueiro. Esse era o Caim. O fofoqueiro falou para todo mundo. Irmãos, perdão. Cão. Irmãos, a pessoa, quando ela tem o princípio da rebelião no coração dela, ela baba, essa é a palavra, baba, em falar mal das autoridades. A pessoa, ele
tinha prazer. Ele falou, ele saiu espalhando, porque você viu lá o pastor, ele caiu. A pessoa sente prazer, por quê? Porque vendo uma autoridade caindo, uma autoridade vacilando, aquilo parece que dá um aval para os vacilos dele também. Ele não se sente tão culpado assim, porque ora, se um líder que devia de preservar a santidade caiu, muito mais eu que sou um reles pessoa. Então é prazeroso para um rebelde ele contar, ele falar dos defeitos, ele falar dos pecados, ele falar ou dos defeitos das autoridades. Irmãos, esse líder que você tem, esse líder de célula, esse presbítero que você tem, é um ser humano. E eventualmente você vai ver coisas que ele está lutando para resolver. Logicamente que existem limites para isso. Ele não vai ficar submisso debaixo da cobertura de uma pessoa notoriamente desonesta, imoral. No episódio da passagem da autoridade de Moisés para Josué era morto, Moisés morreu, e aí os príncipes do povo vão ter uma reunião com Josué, dizendo: Josué, você sabe que você agora é o substituto de Moisés, você foi fiel, e nós nos submeteremos a você. Aliás, quem mexer com o senhor, os caras, barra pesada, quem mexer com o senhor, a gente arranca a cabeça. Se a pessoa se levantar contra você, contra as ordens que você der, essa pessoa morrerá, certamente morrerá. Aí você fala: uau, que carta branca, que cheque em branco. Não foi cheque em branco não. Eles falaram isso e logo em seguida eles falaram assim: enquanto o Senhor estiver na presença de Deus. A pessoa foi revestida de autoridade de Deus. Então, se ela faz coisas que Deus não deseja, naquele momento ela está fora da vontade de Deus. E nessa hora, ela vai sofrer consequências. Vamos ver várias histórias de homens que foram ungidos e que desagradaram a Deus, desobedeceram a Deus, abraçaram o princípio da desobediência e perderam o reinado, perderam a autoridade, perderam a vida, como Sansão, como tantos outros que a gente vê, que receberam autoridade delegada e não honraram a autoridade delegada. Bom, queridos, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa. Um detalhe, ele contou para todo mundo. Sem e Jafé falou: pegaram uma capa, roupas, e vieram de costas e colocaram sobre o pai, esperaram e embrulharam ele para que as vergonhas dele não estivessem aparecendo, e aí até que ele dormisse, até que ele acordasse lúcido. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: presta atenção, irmãos, olha o que acontece com pessoas que gostam de abrir a sua... Fala para o teu irmão assim, cuidado com a sua bocona. Olha aqui o patriarca. Irmãos, quem era Noé? Noé era o homem designado para simplesmente, irmãos, coisa pouca, representar agora a humanidade daqui em diante. Ele seria o patriarca da humanidade.
Adão pisou na bola, vacilou. E agora Deus chama alguém para salvar a humanidade. Noé. Estava certo ou estava errado Noé ter enchido a cara? De novo vocês. Estava certo ou estava errado? Mas o fato dele estar errado, dele ter dado um vacilo, não quer dizer que ele estava fora de Deus, que Deus não estava com ele, que Deus não manteria a sua autoridade. Ele abre a boca, irmãos, e diz: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos, servos dos servos dos seus irmãos. Ou seja, a descendência desse camarada. Irmãos, em nome de Jesus, se alguém chegar para você e falar que isso aqui é uma raça específica, queima, em nome de Jesus. Não tem nada a ver com raça aqui. Aqui está falando dos filhos daquele determinado cidadão. Amém. Porque tem umas religiões aí que os caras falam, esse aqui é quem lá. O cara é antissemita, ele joga tudo contra os judeus. Entendeu? Ou o cara é racista, é da Ku Klux Klan, joga nos irmãos afro. Então, em nome de Jesus, aqui está falando que a descendência de Canaã seria servo, ou seja, escravo dos escravos. Então ia ter escravos. Maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos. E continuou, juntou: bendito seja o Senhor de Sem e de Canaã, e Canaã seja servo. Canaã era filho de Cão. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja servo. Resultado de quem é rebelde, gosta de ressaltar os defeitos da liderança. Fala uma coisa, queridos. Eu espero que você nunca mais esqueça do que eu falo. Os defeitos dos seus líderes humanos, seres humanos, é a oportunidade que Deus está te dando para você ser provado se você é ou não um rebelde. Irmãos, quando uma pessoa está diante de mim e se coloca, me afronta, sabendo que eu estou lá, estou naquele momento, em nome de Deus, estou lá defendendo uma posição minha, a minha reação é de extrema compaixão àquela pessoa. Esses dias uma irmã falou assim: eu nunca vi o senhor com raiva de ninguém. O que acontece? De muitos anos para cá, irmãos, quando eu aprendi esse princípio, eu passei a entender que a única expectativa que eu tenho é com Deus. Os seres humanos, irmãos, eu espero qualquer coisa. Por que eu espero qualquer coisa? Porque eu me conheço, eu sei da minha estrutura e sei quem eu sou sem Deus, e você também sabe quem é você sem Deus. Sim ou não? Estou falando besteira? Então, o defeito do teu líder não é para ser ressaltado, não é para ser divulgado, não é para você sair com a bocona aberta. Se você precisar, você acha que para proteger ele, você denuncia ele para a autoridade sobre ele, para ajudar ele, mas nunca saia falando, injuriando, porque você pode nesse momento estar atraindo maldição para a tua vida. Fale com quem pode resolver, fale com quem pode interpelar essa pessoa, nunca com quem não vai resolver nada. E saiba que quando você percebe um defeito, uma deficiência, não é para você se sentir superior, é para você entender que Deus está te dando uma oportunidade para você ser provado na sua rebelião ou não. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel. Essa palavra, aos pés de Gamaliel, quer dizer o seguinte: é como alguém fala assim: o cara foi formado em Harvard, o
cara foi formado aqui no Brasil, sei lá, na USP, sei lá onde. É que agora tudo isso que eu estou falando é tudo tranqueira. Mas assim, na época que era USP era firmeza, na época que Harvard era. Então assim, formado aos pés de Gamaliel, o melhor rabino conhecido da época. Fera. Baita do missionário. Onde ele chegava, fazia igreja. Poliglota, falava tudo quanto é língua comum, comercial da época. Ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava espanhol, falava latim. Espanhol não, latim, né? Latim que na época toda a Espanha, tudo falava. Então ele, grego, ele era o cara. E quando ele cai ao chão, cegado por Jesus, o Senhor diz assim: quem és tu? Ele fala para o Senhor Jesus: quem és tu, Senhor, a quem? Ele falou: Senhor, eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vá para Damasco e lá vão falar para você o que você tem que fazer. Ele chega em Damasco, irmão. Quem recebe ele? Um camarada, Ananias, não aquele da Safira, não, o outro, né? Que era um homem de Deus simples, que Deus fala com ele, falou assim: vai chegar um varão aqui chamado Saulo, e você cuide dele. Ele falou: Senhor, quem? Saulo? Eu conheço esse maluco aí, esse é matador de crente. Ô Senhor, eu taquei na pedra na cruz, né? Ele falou: tá bom, submisso, né? Tá bom, Senhor, tá mandando, vamos lá, bora. Simples, irmãos, simples. Aí o teu líder falou português errado. Aí o teu líder não tem a condição financeira que você achava. Você achava o que, irmão? Você esperava o que do seu líder? Que ele fosse aquele homem que chega, sai raio pela mão e taca e revela a tua vida e cura câncer e não sei o que lá. Seria bom, mas o seu líder é alguém que Deus colocou na tua vida para te ensinar os princípios. Ouça o que Deus tem para falar para você através da vida desse irmãozinho, dessa irmãzinha que fala problema. E fala: nós vai. Porque se você não ouvir a voz, nós não vai para o céu. Bem? Defeito de líder, oportunidade. Segunda história, Nadab e Abiú. Quem foram? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, vocês lembram disso que Moisés, quando foi ser chamado para libertar o povo, falou: eu sou ruim de palavra, tal. Deus falou: tá bom, então Arão vai ser teu porta-voz. Então Deus coloca Arão, que era o irmão dele, o irmão mais velho dele, coloca ele como porta-voz e também como aquele responsável por cuidar de toda a parte sacerdotal. Por isso que tem aquele salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e desce até a orla dos seus vestidos. Quem é Arão? Arão foi o primeiro sacerdote, logicamente o primeiro sacerdote instituído dentro do povo de Israel, quando Israel se tornou um povo, que existia um outro sacerdote anterior, foi Melquisedeque, mas aí ele tem uma característica mais sobrenatural. Mas o primeiro sacerdote instituído dentro do povo de Israel, que fazia parte do povo, Arão. E quem ajudava ele? Os filhos dele, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, os menininhos, desde pequenininho, vendo o pai fazendo a obra, o pai fazendo o sacrifício. Então eles sabiam de cor e salteado tudo como que eram as coisas. Fala comigo assim: eles sabiam o que fazer, como fazer, certo? Só que a palavra de Deus diz que eles andavam
em caminhos tortuosos, eles eram devassos, eles não eram gente boa, eles eram pessoas que não respeitavam os princípios do Senhor, de santidade. E alguém para ser sacerdote precisa ter santidade, porque para entrar no Santo dos Santos, um sacerdote, ele tinha uma roupa cheia de sinos, porque se ele morresse, se ele entrasse em pecado, sem se purificar no Santo dos Santos, o que ia acontecer com ele? Ele caía duro. Então eles tinham sinos na roupa, porque enquanto as pessoas estavam ouvindo barulhinho de sino, é sinal que ele estava se mexendo, estava vivo. Mas se aquele som passava, ele era amarrado por uma corda, eles puxariam o camarada por uma corda, porque ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote. Vocês entendem isso, irmãos? Tudo que era designado, se você ler o livro de Levítico, você vai ver lá todas as regras, qual era a função dos ajudantes e qual era a função do sumo sacerdote. Então não era de qualquer jeito. Nadab e Abiú, um dia fizeram uma churrascada, chamaram as mulheradas, encheram, e ficaram com as mulheradas lá, bagunça, e falaram assim: tá uma brasa boa aqui, hein? Que tal a gente levar essa brasa lá para o templo e a gente colocar no incensário? Mano, brasa é brava. Brasa é brasa. Tem que ser, não, irmãos, não tem qualquer brasa. O fogo que era colocado no incensário era o fogo do sacrifício. Tinha um pátio, que tinha um altar, lá eram queimados os animais. E aquelas brasas eram levadas para dentro do santo lugar, e lá era colocado um incensário, que representava as orações do povo. Pois eles resolveram fazer a obra de Deus. Irmãos, você não vai ver nada errado eles fazerem, tudo certinho, por lá, bonitinho. O único problema é que eles levaram um fogo estranho. O que é o fogo estranho? Fala assim, pastor Ranini, o que é fogo estranho? Eu estava esperando você perguntar. O que é fogo estranho? Fogo estranho é qualquer coisa que você faz em nome de Deus, que não foi autorizado por uma liderança designada por Deus. Pastor, mas eu não sou servo de Deus, depois nós vamos falar sobre isso também. Mas hoje mesmo, em outro caso. Irmãos, o culto não é ser humano que determina. Você não pode chegar num culto e fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Existe uma direção, existe uma ordem. Você não pode chegar numa célula, por exemplo, como que é a célula dessa igreja? Como que a liderança dessa igreja estabeleceu? Célula, lugar, numa casa, em qualquer lugar, onde as pessoas vão ficar numa posição de círculo, e alguém vai trazer a palavra, as pessoas vão comentar, vai ter oração, pedido de oração, depois vão tomar um lanche, e confraternizar e conversar, e planejar agora a conquista de mais gente, em volta, e trazer outras pessoas. Isso é uma célula. Aí um dia nós fomos lá, eu e a pastora, para visitar, desde quando a gente parece uma célula. Aí estava lá, o camarada fez um púlpito, cara, e colocou as cadeirinhas tudo de frente para ele. Quer dizer, por quê? Eu sou fulano de tal, e não sei o que lá, porque eu era um bandidão, viu? Barra pesada, viu? Não sei o que lá, sim. Nada a ver. Ô, irmão, não é assim. Como não é assim? Deus falou para mim que é para fazer isso, então. Ele falou, mas não falou para você, ele não falou para mim, então não falou para você também. Então você volta no padrão que a gente falou. Quer montar uma igreja, é outro papo. Aí a gente conversa um outro assunto. Vamos lá? Vamos ler o texto? Eu conto a história, depois eu leio o texto. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre esse incenso trouxeram fogo estranho, perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Eles morreram perante o Senhor, incinerados. Irmãos, tem gente aí que o ministério já foi incinerado, a pessoa nem percebeu. Eu também sou pastor, eu recebi o título. Eu também sou não sei o que, eu também sou presbítero, eu também não sei o que lá. Também, mas debaixo de qual direção você está? Eu estou debaixo da minha direção. Alguns falam assim, vocês lembram daquela história lá? Que Paulo chega comendo o toco dos camaradas? Fala assim, vocês aí ficam brigando entre vocês, debatendo teu doutrina, dizendo assim, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Cristo. Irmão, desses três, qual é o pior dos três? O que fala que é de Cristo. Porque Paulo e Apolo eram homens de Deus, fiéis a Deus, que se eles realmente obedecessem esses homens, eles se dariam bem, eles aprenderiam obediência. Mas eles falavam de Cristo. Por quê? Porque esses caras, ninguém lhes obedeceu, nada. Eles eram mulas errantes, desvairados, ao chucro que anda pelo mundo, não ouve ninguém. Eu não sei como é a história da tua vida. Aquele que nunca ouviu mãe, nunca ouviu pai, nunca ouviu polícia, não aceitou nunca o conselho de ninguém, de líder. Tem algumas pessoas, irmãos, que têm uma dificuldade na vida, não consegue receber uma direção, diz assim, querido, não faz assim, não é legal. Quando o chefe, quando o patrão, quando o cliente fala assim, eu gostaria que você me oferecesse um serviço assim. Eu já vi, irmãos, com meus olhos, que essa é a terra de comer. Não, o meu serviço é assim, e for para ser assim, não. Como assim, A pessoa está pagando. Ela está dizendo assim, por favor, faz assim, não vai dar prejuízo. Eu só quero que você faça dessa forma. O que custa? Não, a pessoa foi treinada, ela foi adestrada por Satanás, adestrada por demônios rebeldes. Não consegue, irmão, fazer parte de uma equipe, não consegue nada, não consegue trabalhar junto com ninguém. Por quê? Porque tem um princípio da rebelião. Você fala para a pessoa assim, vamos fazer assim, a pessoa faz assim. E você percebe, esse espírito se manifestando. Você fala com a pessoa faz assim, Ou ela faz assim, fala, tá bom, vou fazer assim. Legal. Eita. Quem já foi em loja, eu falei semana passada, quem já foi numa loja, você chega assim para o vendedor e fala assim, querido, você pode procurar se tem essa numeração tal, a pessoa faz assim. Bom, procurar assim. Aí você fala assim, você está com algum problema? Eu falo, não, tranquilo. Se manifestando, está lá. Algumas pessoas simplesmente elas não têm paz para obedecer, elas não se sentem privilegiadas em ajudar, em servir, em fazer aquilo que a liderança está falando, porque ela tem uma opinião, porque eu não concordo. Irmãos, você não concorda por quê? Você não concorda porque não está na Bíblia? Você não concorda, ou você não concorda porque você, concordando, você vai parecer burro? Porque para algumas pessoas concordar com alguém dirigindo é como se você tivesse não tendo um cérebro. E muito pelo contrário, meu irmão, a pessoa sabe, aquela pessoa dócil que aprende. Para você falar comigo assim, quem não aprende, não cresce. E quem não cresce, morre. Quantos aqui lamentam profundamente não ter ouvido alguns conselhos de pessoas que te amavam?
Talvez você esteja envolvido num casamento, que você está tendo uma luta, e Deus vai dar vitória, irmã, irmão. Mas, muitas vezes, irmãos, a pessoa fala assim, não faz assim. Cuida do teu filho direito. Olha, não é assim que cuida, não é assim que se trata a filha. A pessoa fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Irmãos, como eu lamento das minhas rebeliões, das minhas desonras. Eu vou contar aqui vários casos ao longo desses dias, coisas que aconteceram comigo, e coisas que eu sofri, irmãos, que foram colheita, que vai chegar uma hora. Eu estava conversando agora com o senhor lá em cima, que veio pedir para fazer o casamento dele, né? Eu falei, se você tem algum princípio cristão, tá? Ele falou, não, pastor. A gente é envolvido com outras coisas. Aí eu falei assim, mas por que você me procurou, querido? Ele falou, sabe, pastor, eu estou com 57 anos. E eu percebi uma coisa, que sem a bênção de Deus não dá para viver. E eu me casei no cartório, mas eu não estou satisfeito não. Eu quero casar, eu quero a bênção de Deus. Eu quero a bênção de Deus através do homem de Deus. E eu perguntei para o meu filho que está na CQR, eu perguntei, você conhece algum homem de Deus? Ele falou, pai, que bênção. Os peixinhos lá, né? Tem alguém que pode fazer teu casamento. Nem perguntou para mim. Alguns vão falar, pastor, você vai fazer o casamento ou vai fazer o meu? Então, vou fazer o seu. Porque você já entendeu, irmão, que você tem um líder, que você tem um pastor, você tem que honrar ele. Eu vou fazer de vez em quando, assim, para ganhar. Eu e o Diogo, a gente já conversou, eu com meus 12. Falo o Diogo, que foi o que fez dias para ontem, o pastor Rogério fez o casamento. Acabou o casamento, a cerimônia, a gente vai mesa por mesa conversar. Eu falei para ele assim, ele falou, você vai ficar? Eu falei, vou ficar, eu vou mesa por mesa, tá bom? Vou mesa por mesa. Perguntar o que você achou da cerimônia. A gente faz aquela cerimônia legal, né? Fogo estranho, irmãos. Por que eles foram consumidos? Porque eles não serviram debaixo de uma ordem. Irmãos, tudo caminha debaixo de uma ordem. Toda a criação é assim. Existem estrelas de quinta grandeza, de segunda grandeza, de primeira grandeza. Um tronco, ele é submisso à raiz, o galho é submisso ao tronco, as folhas, os galinhos são submissos ao galhão, os frutos são submissos às folhas e ao galinho pequenininho, e assim uma árvore, ela é útil, serve de abrigo a pássaros, serve de alimento quando é frutífera, porque há uma ordem. No céu existem arcanjos, anjos, querubins, serafins. No seu próprio corpo é assim. Se você pegar a mão e cortar a mão, ela morre. Porque ela tem que estar submissa e conectada. Não, eu vou ser crente desigrejado. Não existe. A salvação é coletiva. A salvação é individual, não está na Bíblia. Você ouviu esse versículo de algum lugar, mas não está em lugar nenhum. Salvação é coletiva. A decisão é individual, a salvação é coletiva. Por que coletiva? É porque na comunhão dos santos que nós provamos se nós fazemos parte do corpo em que Cristo é o cabeça. Ora, se Cristo é o meu cabeça, Ele se manifesta através daqueles que estão sobre mim. Se eu sou um dedo, Cristo é o cabeça que dirige a coluna vertebral, que dirige o braço, que dirige o antebraço, a mão, e assim eu sou o dedo, e obedeço a cabeça através da mão, através do braço, através do ombro. É assim que funciona, querido. Porque essa desordem
desordem, por que esse desespero, por que esse tormento? Pessoas que nunca descansam, nunca confiam, porque vivem soltas, decidem sozinhas, são autônomas. Alguém pode dizer, o pastor está falando isso, está pregando esse assunto, porque ele quer que as pessoas obedeçam como gado. Irmãos, eu não vou viver mais do que 80 anos, irmãos. Depois eu vou ter que viver com Deus. O problema daqueles que são mal intencionados, o problema daqueles que querem manipular, o problema deles. Eles terão o seu fim e não vai ser bom. Mas enquanto, irmãos, o teu líder estiver na presença do Senhor, enquanto a pessoa que Deus colocou você para te aconselhar, ouça, pare de resistir, quebre essa maldição que está na tua família inteira, que você adquiriu isso através dos antepassados, isso foi sendo ensinado na tua família, a levantar o nariz contra autoridades. Você se sente livre dessa forma? Não, você não é livre, você é escravo do teu ego, querido. Eu gosto de pessoas que, quando elas estão próximos de se render, como foi ministrado agora, né? Eu me rendo. Eu estava cantando essa música participei do primeiro culto inteiro. Na hora que veio, eu levantei meus braços como alguém que está falando assim: eu me rendo, Senhor. O que é se render? Falar assim, eu não sou mais eu que vivo em mim, não sou mais eu que penso, não sou mais eu que determino, a minha agenda agora foi entregue ao Senhor. Ser cristão, irmão, não é frequentar um culto, você está entendendo? Ser cristão é ter agenda rasgada, a agenda própria rasgada, e se submeter à agenda dele. Isso, irmãos, essa pregação ela é mais dura do que qualquer alguma falando sobre adultério, sobre roubo, confronto de pecado específico, que ela pega na raiz. A rebeldia muda a natureza do fogo. Aquele fogo que devia ser uma bênção, agora não é fogo estranho. A música já não é irmãos, uma pessoa que está cantando aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Uma pessoa que está cantando aqui no culto, e aquilo que está sendo cantado não é verdade, aquilo é fogo estranho. Definição, guarda isso, definição de feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é qualquer movimento espiritual que não envolve Deus. Envolveu qualquer outro ser, demônios, anjos, seja lá quem for. Por isso que a gente não ora para anjo, a gente fala assim, anjo, vem aqui, não. A gente fala, Senhor, envia os seus anjos. Aí ele vai decidir se envia ou não. Mas qualquer movimento que envolva o mundo espiritual e não tem a ver com Deus, você está cantando, você está só cantando, mas você está cantando palavras eternas, bíblicas, e aquilo não é verdade para você. Então aquilo se caracteriza naquele momento como feitiçaria. Está frequentando a igreja, não está conectado a ninguém, não está junto, mas não está conectado. Feitiçaria, fora do corpo, está fazendo individualmente, Nadab e Abiú, fogo estranho, incineração. Foram incinerados, os dois. Qual é a ideia deles? Se ele pode, eu também posso. Se ele pode, eu também posso. Qual a diferença dele de mim? Ele não é servo de Deus? Então, agora nós vamos ver outro caso que envolve isso. A famosa história de Miriam e Arão, e com ela eu termino. Miriam e Arão. Quem era Miriam? Irmã mais velha de Moisés. Arão? Irmão mais velho de Moisés. Irmãos, na família judaica, irmão mais velho, presta atenção, irmãos mais velhos, tanto homem como mulher,
tem autoridade sobre o irmão mais novo. Amém? Autoridade sobre o irmão mais novo, em que âmbito? Aí que está. Em qual âmbito? Âmbito familiar. Arão e Miriam, irmãos mais velhos. Portanto, autoridade sobre Moisés no âmbito familiar. Exclusivamente no âmbito familiar. Moisés, não sei porquê, a vida dele, cada um com seus problemas, cada um com suas decisões, resolveu casar com uma mulher que não era do povo. Deus já tinha proibido tal prática. Se você escolher uma mulher, escolha do próprio povo. Mas eles tinham muitas pessoas que trabalhavam, que eram até escravos, que naquela época era comum. E aí ele resolveu, se apaixonou. Era um camarada de muito bom gosto. Ele se apaixonou por uma menina africana. Eu falo que ele tem bom gosto, porque também esse é o meu gosto. A pastora Carmen é filha de africanos. É neta de africanos. Africano da Cabo Verde. É africano com portuguesa. E ele cismou de casar. Vamos lá de novo. Mesma coisa que a gente falou do Noé. Ele estava certo ou estava errado? Porque ele resolveu casar com uma africana, que é da raça morena? Não. Porque não era povo. Então isso gerou, irmãos, uma conversinha de família. Irmão, família. Tretinha de família. Eu falei assim, vai casar com essa lambisgoia? Essas conversinhas de família? Bobagem. Já se viu, poxa vida, fica aí, tem tanta moça boa, vai casar com essa menina aí, que a gente nem sabe quem é, aquelas conversas de família. Até aí, irmão, eles estavam no direito deles, irmão mais velho, falando lá, e Deus, de boa, não, Deus de boa. Conversinha besta. Aí eles fazem um negócio, presta atenção. Fala para o teu irmão assim: eu e minha boca grande. Irmão, toma cuidado na hora que você for abrir a boca para você falar de alguém. Principalmente quando esse alguém é investido de autoridade. Presta atenção. É com a boca que se reúne. A boca, irmãos, a língua, é um instrumento que ela põe fogo numa floresta. E ela pode levar uma pessoa ao inferno. A Bíblia fala de uma tal de pecado, de blasfêmia, que eu nem sei direito como que é. Quer falar mal do Espírito Santo. Não sei nem quero saber. Então a boca pode levar uma pessoa para o inferno. E aí, irmãos, ele, Arão e Miriam, começam a trocar uma ideia. E, no texto, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado mulher cusita. Cusita é alguém moradora de Cuxê, que era uma localidade da África. E disseram, aí irmãos, até aí, fala para o teu irmão assim, até aí, nem bem nem mal, trocando ideia de família, fofoquinha de família. Mas aí, irmãos, eles colocam quem na história? Vamos, irmão? Deus. Quem eles colocam na história? Deus. Podia, meu irmão, perder a oportunidade de manter o negócio na fofoquinha da família. Olha o que eles falam. Porventura tem falado quem? Senhor. Somente por Moisés? Faz assim. Somente por Moisés? Não tem falado também por nós?
Eu fico imaginando Deus assim, né? Esses caras fofoqueiros da bexiga. Conversando besteira. De repente, Senhor! Hã? A Bíblia diz, nós vamos ler agora. O Senhor fez o quê? Ouviu. Irmãos, Deus é onisciente. Ele estava ouvindo a conversa antes. E por que aqui fala que o Senhor ouviu? Que agora, irmãos, Ele agora é parte. Ele faz parte da história. Ele faz parte da conversa. Por enquanto, irmãos, a conversa estava entre eles lá, bobaginha dele. Mas agora eles colocam Deus na história. E quando você coloca Deus na história, por isso que a Bíblia fala para você não jurar em nome de Deus, jurar por Deus. Porque na hora que você coloca Deus na história, e se aquilo lá tiver isso aqui de erro, de mentira, você pode ser amaldiçoado, você pode ter um problema seríssimo. E o Senhor ouviu. Nessa época, irmão, diferente do começo, quando Moisés mata lá o egípcio, Moisés, pavio curto, tranqueira, recebe um tratamento de Deus, irmão. Vai para o deserto, se casa, tem filhos, e lá ele muda, se torna uma pessoa dócil. Dócil a ponto de, até na hora de falar, ter problema. E olha o que o próprio texto diz sobre ele. Era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Fala para o teu irmão assim: se alguém se levantar contra você, pede para o Senhor te dar mansidão, a mesma que deu a Moisés. Imagina que ele era manso mais do que qualquer ser humano. Que mansidão é essa? Mansidão sobrenatural, irmão. Mansidão pelo Espírito Santo. Não existe mansidão humana que pode ser, que supere a mansidão do planeta inteiro. Era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três. Eu fico imaginando Deus aparecendo na ponta da congregação, na porta lá. Logicamente, vi ser uma luz, uma voz, e falam: vocês três aqui, quem aqui, ó, a cena, quem aqui já estava, você com a sua mãe, com o seu pai numa visita, estava lá numa visita, de repente você começa a comer mais do que ela mandou você comer, e começa a mexer em tudo, e quebrar tudo, e derrubar não sei o quê, e aí o dono da casa assim: caramba, falou, calma aí, né? E aí a sua mãe te chamar no canto, o seu pai fala assim: quieto. Aí quando você fala assim: em casa nós vamos conversar. Quem já passou por isso já? Depois disso acabou, né? A adrenalina cai lá embaixo. Vira o Chaves, né? E só esperando chegar em casa para ver o... E aí em casa vai esquecer. Tem um negócio, né, na internet, tô invisível. Não está invisível não. Vem aqui, os três. Rapaz, eu não queria estar na pele desses três. Vocês três saíram da tenda da congregação. Saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão. Ele chamou Moisés, só para ver, viu, irmão? Ele chamou os três, mas ele ia pegar os dois. Ele chamou Moisés para falar: olha como que eu faço. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora minhas palavras, se entre vós há profeta. Irmãos, peraí, o que eles estavam falando?
Deus também fala com a gente. Eles não falaram isso? Vocês não viram que eles falaram? O que Deus está falando aqui? Agora vocês vão me ouvir. Ou seja, falava, mas falava de um jeito diferente. Presta atenção. Deus fala com você, querido? Bom, responda para mim. Deus fala com você? Fala assim, Deus fala comigo. Só que com o meu líder, ele fala diferente. Porque na hora que Deus falar com você, do jeito que Ele fala hoje com o teu líder, Ele vai te colocar na posição que o teu líder está, e o teu líder vai estar em outra posição. Deus ouve um filho, ouve, mas fala com Deus, com o pai e a mãe diferente. Até que o momento que essa criança se torna pai e mãe, aí Deus vai falar as mesmas coisas, porque essa criança não tem capacidade de entender o que Deus está falando para o pai e para a mãe. Então, com vocês, ele diz assim: eu falo sim, mas agora vocês vão ouvir. Que se há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com quem? Não, irmão, não é com Moisés. Ele fala, tem uma palavra aí antes de Moisés. Antes do servo, o que fala? Meu. Vamos lá. Com vocês eu falo através de sonhos e de visões, mas com o meu, fala assim, meu servo Moisés, eu falo que é fiel. Em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Vou ter que explicar melhor aqui. Estava com câmera, né? Fica desesperado. De novo deles. Agora mesmo. Tentei furar o olho dela agora. Não, né? Não de verdade. Mas ela fechou o olho e fez assim. Por quê? Porque ela fechou o olho e desviou. Porque ela está protegendo quem? Não está protegendo os olhos, não. Ela está protegendo os olhos dela. Quando a Bíblia diz assim, ai daquele que tocar no meu ungido. Quando a Bíblia diz, ai daquele que mexer na menina dos meus olhos. Ele não está chamando Moisés de servo. Ele está chamando Moisés de meu servo. Vai tocar no carro do cidadão. Ei, mãe, você já falou a frase assim, ó, filho meu ninguém mexe. Opa, eu posso bater, mas ninguém pode mexer com ele. Eu posso falar duro, mas ninguém. Por quê? Porque é meu. Problema, irmão. Tem nada a ver com a pessoa, não. É que aquela pessoa é propriedade exclusiva de Deus. E quando ele fala assim, servo, faz tal coisa, ele está designando para fazer. Por isso que nós expulsamos o demônio em nome de Jesus. Oramos pelas pessoas em nome de Jesus. Fazemos a obra em nome, não no nosso nome, porque nós somos dele. Meros instrumentos. Que graça! Vai ter privilégio. Prefiro ser qualquer a juba de um leão do que a cabeça de um ratão. Nós somos a honra. Nós servimos para honrar o rei, irmãos. A nossa vida é para honrar ele. E como nós honramos a obediência? A obediência isso está fora. Eu amo a Deus, louvo a Deus, não, irmão.
Ele diz assim, é melhor obedecer. Você lembra, Lete, quando Deus falou isso para você? A Lete falou assim, eu não estou para decidir o que eu quero da vida. E Deus falou assim, querida, vocês lembraram do texto assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não quero que você ficar fazendo um monte de coisa, eu quero que você obedeça. Eu tenho um plano para você e para a tua família. Me obedece. Graças a Deus, obedece. E aí ele diz o seguinte, como pois não temesses, tem uma outra tradução que diz assim, como você pode injuriar é lançar palavras contra o meu servo, contra Moisés. Quando ele acaba de falar isso, irmãos, aí eles perceberam que eles tinham tocado, mexido com Deus. Não era Moisés, eles não estavam mexendo com Moisés, estavam mexendo com aquilo que era de Deus, uma parte de Deus. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Primeira coisa que acontece, tem muita gente aí que não sente mais a presença de Deus, começa a pôr culpa na igreja, né? Eu não sinto a presença de Deus lá. Fala para o teu irmão assim, fala assim para o irmão, irmão, Deus não fica aí no lugar nenhum, não. Deus habita. Fala assim, Ele não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita nos seres humanos. Se você não está sentindo a presença de Deus, não é culpa do lugar, é culpa de você não andar na presença dEle durante a semana. Presta atenção, para de transferir. Quem sabe que essa ausência da presença de Deus é porque você anda levantando a boca contra o ungido do Senhor. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Essa é uma espécie de lepra que deixa a pessoa branca. Eu não sei se isso foi ironia de Deus, não sei qual que foi. Eu só sei que a mulher ficou branca. Como se Deus tivesse falado assim, é branqueza? Você acha legal branqueza? Se o problema é que a menina é morena, é etíope, qual o problema? Isso aí vai um recado para os racistas de plantão. E que determina, e que coloca raça ou cor de pele como determinação de superioridade ou inferioridade. Ela ficou branca. Gosta de branqueza? Então tá bom, agora você vai ficar branca. Irmãos, você sabe o que é lepra? Lepra é uma enfermidade que a pessoa, primeira coisa, fica insensível. Tem muita gente, irmãos, que não sente mais nada, aquilo que eu acabei de falar. Não sinto mais a presença de Deus, não sinto mais que meu líder é ungido, não sinto mais que não sei o que, não sente mais, porque está com lepra. Causada por quê? Por ter abrido boca, por ter falado demais. Outra coisa que a lepra acontece com a lepra, a pessoa fica insensível. Outra coisa, começa a despedaçar. A grande preocupação na Idade Média, quando as pessoas ficavam com hanseníase, né? Lepra, era se certificar de que o lugar onde a pessoa ia dormir, o leproso, fosse isento de invasão de roedores, de ratos. Porque os ratos, durante a noite, a pessoa estava dormindo, eles iam lá e começavam a comer a carne da pessoa. A pessoa está dormindo, não sente nada, é anestesiado. A pessoa acordava tudo ensanguentada, com um buracão na perna, no dorso. Eles costumavam comer primeiro os dedos, né? Coisa terrível, irmão. O próprio Arão, ele fala assim, Senhor, tem misericórdia. A minha irmãzinha. Eu não quero ficar olhando para ela como alguém que viu um aborto, aquele onde pedaço de criança sai para todo lado. Porque é isso que vai acontecer com ela se eu não fizer nada. E olhou Arão para Miriam, isso que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai Senhor meu, peraí, alguma coisa aconteceu aqui. Ele olha agora para o irmãozinho dele, caçula, Moisés, e olha para Moisés, e olha para ele e fala, ai Senhor meu,
Oxi, mudou? Deus fala só comigo? Ele fala direto. Não, deixa eu falar uma coisa, eu falei isso no primeiro culto, esqueci. Olha. Faz assim. Deus. Autoridade. Eu. Fala assim, Deus. Fala com autoridade. Autoridade. Fala comigo. Deus. Fala direto comigo. Deus. Fala com autoridade. Eu não ouço autoridade. Deus não fala comigo. Por que, irmão? Não sei, vai perguntar para Deus. É assim que é. Deus, ele fala direto com a gente? Irmão, Deus fala direto com a gente? E se você tiver em rebelião contra a autoridade? Então aquilo que você ouviu que Deus falou, não falou coisa nenhuma. Foi você, seu ego, que falou. Porque Deus não transgride os seus próprios princípios. Rebeldes, pessoas que estão em rebelião contra a liderança, ou desonrando líderes, são pessoas que Deus não ouve. A Bíblia diz assim: maridos, tratem bem de suas esposas, para que as vossas orações sejam ouvidas. Por quê? Porque a pessoa que está maltratando a esposa, ele está fazendo o quê com a ordem de Deus? Desobedecendo, desacatando a ordem de Deus. Desacatou a ordem de Deus, ele ora direto para Deus. Deus ouve? Não. Deus escuta, mas não ouve. Ou seja, não acata, não leva em consideração. E aí ele fala assim: ai, Senhor meu, falando para Moisés, não ponhas, te rogo, sobre nós esse